Olá, alunos do segundo ano F do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Professor Alessandro, professor da disciplina de Sociologia, tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos para mais uma jornada de aulas online aí, pessoal. Vamos falar aí a respeito, né? Dando continuidade aí à segunda parte aí, falando do grande pensador aí brasileiro, sociólogo, Celso Furtado, né? Na aula passada nós falamos um pouquinho da sua biografia, de alguns relatos, né, do cotidiano de sua vida, da trajetória da sua vida. E hoje a gente vai dar continuidade em alguns detalhes a mais a respeito da vida desse grande autor, tá bom? Bom, a gente sabe que ele foi perseguido na parte do regime militar, né, que foi a última coisa que a gente tratou dentro do assunto da aula passada, né? Então, em meados de abril, ele embarcou do Rio de Janeiro para Santiago, no Chile, né, a convite aí do Instituto Latino-Americano para os Estudos de Desenvolvimento, ligado à CEPAL, que é um órgão da ONU responsável para análise aqui da América Latina, principalmente relativa a questões econômicas, né? Em setembro, ele mudou para New Haven, né, nos Estados Unidos, assumindo o cargo de pesquisador graduado do Instituto de Estudos e Desenvolvimento da Universidade de Yale. Daí em diante, ele dedicou-se assim, a atividades de ensino e pesquisa nas universidades, tanto de Yale quanto de Harvard, de Columbia, né, de Cambridge, na Inglaterra, de Sorbonne, na França, onde, lá na França mesmo, ele assumiu a cátedra de professor efetivo, a convite da Faculdade de Direito e Ciências Econômicas da Universidade de Paris, né? Então, durante toda a década de 1970, ele dedicou-se intensamente às atividades docentes, né, professor, e à redação e publicação de livros. Em 1979, ele foi beneficiado pela a Carta de Anistia, né, empregada aí pelo governo Geisel, né, e em 1981 filiou-se ao partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, né, a partir do processo de final do bipartidarismo, né, em novembro de 1979. Em 1984, ele participou intensamente da campanha do Tancredo Neves, né, as eleições indiretas para presidente da República no Brasil. E em janeiro de 85 foi convidado para participar da comissão destinada a elaborar o plano de ação do governo de Tancredo. Ainda em março, ele foi indicado pelo presidente José Sarney, uma vez que o Tancredo morreu antes de tomar posse, né? Embaixador do Brasil junto à Comunidade Econômica Europeia, sediado em Bruxelas, na Bélgica, assumindo aí o posto em outubro. E em fevereiro de 86, ele substituiu o ministro Aloysio Pimenta na pasta do Ministério da Cultura, e em agosto de 88 ele transmitiu o cargo, né? Bom, fora do governo, ele voltou novamente às atividades dele literárias e acadêmicas, morando 6 meses aí em Paris, passou a integrar como membro permanente da Comissão de Desenvolvimento da Cultura da ONU. Em 97, ele tornou-se membro do Comitê de Bioética da Unesco. Nesse mesmo ano, no dia 31 de outubro, tomou posse da Academia Brasileira de Letras. Teve seu casamento, teve 2 filhos, né? Depois ele teve um segundo casamento com a jornalista Rosa Freire de Aguiar. E seguiu sua vida aí até que foi um duro crítico na área da política, né? Ao sair dela, criticando aí até o Fernando Henrique Cardoso. Embora ele apoiou o Lula em 2003, recusou o convite do governo para reformular ou reestruturar novamente a SUDEN, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Mas ele sempre projetou no Estado sua paixão, né? Uma sociedade mais arrazoada, dentro da racionalidade, né? Dentro da sua racionalidade, vinha sempre de uma análise econômica ampliada, ao ponto de tornar-se econômica, política e mesmo geopolítica, né? Então, Celso Furtado ele condenou politicamente o marxismo-leninismo, né? Mas acalentando na alma uma esperança tipicamente marxista de arrancar da sociedade os parâmetros aí, né, da razão capaz de encarnar no Estado, né? Ele era da linha mais do Engels, né? Hegeliana, né? Que Engels não, Hegel, né? Furtado ele denunciou o distanciamento progressivo entre Estado e sociedade como fonte de maior complicação dentro do processo histórico da sociedade, da relação entre Estado e sociedade no Brasil, né?
Para ele, apesar das diferenças, das dicotomias que existiam, né, das contradições, né, que são necessárias para entender toda essa dialética da situação, ele entendia que não teria que haver esse distanciamento entre Estado e sociedade, né? Na sua obra, A Formação Econômica do Brasil, ele volta repetidas vezes ao tema da socialização dos custos da expansão capitalista, reconstruindo a história econômica como uma épica ampliação de mercados, que, como tendência, né, vão praticamente engendrando o Estado Nacional, vão construindo esse Estado Nacional. Ao final, ele tem, ao mesmo tempo, o retrato de uma economia que se desenvolve por meio de ciclos, mas que, ciclo após ciclo, acumula não só riqueza, como também supraestrutura institucional. Né? Ou seja, fortalece cada vez mais esses laços capitalistas do Estado. Né? Diante dessa arquitetura lógica histórica, fica pequeno, se não caricato, o debate chão e corriqueiro que estatizantes e liberais, né? De estatizantes e liberais. O dilema que faz mais sentido na obra de Furtado não é entre Estado e sociedade, mas entre autonomia e independência. Né? Desenvolvimento é quase sinônimo de viver com menos apoio externo, encontrando no mercado interno o fôlego para avançar, seja qual for o grau de estatização da economia. Ok? Bom, as possibilidades de intervenção no Estado não seriam, portanto, fruto de um mero voluntarismo, mas sim desdobramentos sincrônicos de uma estrutura social capaz de acumular riqueza material e autonomia política. Né? Então, para ele, essa relação próxima entre Estado e sociedade, ela teria que ser mais fortalecida. Né? Assim, o vazio não está no Estado, nem na sociedade, mas na incapacidade de uma economia encontrar em si o dínamo da acumulação. Esse sentimento de que a sociedade pode encontrar em si mesma a força e o espírito da construção e do progresso torna compreensível sua crença irredutível na possibilidade de reformar-se a sociedade, encontrando-se o seu projeto, a sua razão de ser. Então, para Celso Furtado, pessoal, uma sociedade em crise é quase sinônimo de oportunidade para a reconstrução da unidade. Uma unidade hoje tão perdida quanto a tranquila simpatia intimista da Bossa Nova. Então, para que você tivesse um Estado fortalecido, você teria que ter uma sociedade lutando ao lado daquele Estado, né? E ambos se fortalecendo. Não somente uma categoria se fortalecendo em detrimento da outra. Ok? Pessoal, obrigado a todos pela atenção, pela participação. A gente encerra com essa aula aqui, esses pontos importantes aí das ideias do Celso Furtado, né? As principais ideais dele. Lembrando que a gente está nessa batalha aí todos contra o Covid-19, né? Se Deus quiser, estamos nos aproximando aí de uma vacina, ok? Lembrando também a vocês que essa aula ela vai estar disponível no meu canal do YouTube, o Gel Cerrado. Ela e as demais aulas que vocês precisarem consultar, basta acessar o meu canal no YouTube, tá ok? Do mais, eu quero agradecer um forte abraço a todos e fiquem com Deus.